Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESTB Explica, um podcast para entendermos as categorias que moldam o discurso tributário. O programa é uma iniciativa da Escola Superior de Tributação de Brasília, a ESTB, um espaço dedicado à pesquisa, ao ensino e à disseminação de um olhar mais amplo e crítico sobre o campo da tributação. Eu sou Márcio Campos, coordenador acadêmico da ESTB, e nosso objetivo aqui não é apenas explicar termos técnicos, mas questionar os modelos de pensamento que sustentam as narrativas sobre a tributação. No episódio de hoje, nós vamos discutir uma categoria que se tornou central no campo tributário internacional, que é a ideia de beneficiário final ou de beneficiário efetivo. O ponto de partida, porém, da nossa análise não está exatamente no conceito de beneficiário final ou efetivo, mas sim em uma mudança estrutural nos mecanismos de cooperação internacional em matéria tributária, especificamente a criação do intercâmbio automático de informações. Essa criação, ela rompeu com uma lógica tradicional que era aplicável à fiscalização tributária até então. Até pouco tempo atrás, as administrações fiscais só poderiam solicitar dados a outros países dentro de investigações já em andamento, ou seja, somente quando houvesse já uma fiscalização em curso, um processo instituído, as administrações fiscais poderiam demandar informações a outras administrações fiscais que fossem aplicáveis apenas àqueles casos. Porém, com esse novo modelo, as informações passaram a circular preventivamente, permitindo que as administrações fiscais pudessem iniciar suas fiscalizações a partir dos dados recebidos. E esse novo desenho trouxe ganhos evidentes, mas também revelou um problema recorrente. Não basta saber em nome de quem está uma conta bancária. É preciso ir além daquele que formalmente é o titular desta conta, sendo necessário identificar a pessoa natural que de fato controla aquele ativo. Essa pessoa será o beneficiário final. Sem esse passo, estruturas como trusts, holdings e fundações poderiam continuar ocultando os verdadeiros responsáveis por recursos ou rendas, mesmo em um cenário de aparente cooperação ampliada. Sendo assim, no episódio de hoje nós vamos revisitar essa trajetória, tentando entender como esse conceito de beneficiário final foi formulado no âmbito do combate à lavagem de dinheiro e depois foi incorporado pelo discurso tributário. Também tentaremos entender os dilemas da aplicação desse conceito nos países em desenvolvimento, onde a implementação enfrenta vários limites, sobretudo limites de ordens técnicas, jurídicas e políticas, e por fim, nós iremos discutir também os novos desafios que surgem com o processo de digitalização da economia, sobretudo a ascensão dos criptoativos, a questão da descentralização e o pseudo-anonimato digital. Enfim, o beneficiário final, ele é muito mais do que um termo técnico, ele é uma chave, ele é um modo de entender a forma como o campo tributário internacional está buscando equilibrar transparência, privacidade, cooperação, soberania, inovação e regulação. Pois bem, como eu dizia, né, eu acho que vale a pena começarmos aqui pela ascensão do intercâmbio automático de informações no plano internacional e resgatando o que foi dito antes. O intercâmbio internacional de informações, até recentemente, ele era limitado por um esforço de identificação da informação requerida com um procedimento fiscal em curso. Essa é a base desse intercâmbio a pedido, vamos chamar assim. Vamos diferenciar um intercâmbio automático de um intercâmbio a pedido, um intercâmbio que decorre de uma provocação da administração tributária interessada. Então, nesse caso, haviam vários condicionantes para que uma administração tributária pudesse requerer informação a outra administração tributária. E dentre esses diversos condicionantes, há uma categoria, não vou chamar de princípio, mas há uma prática que guia essa atuação, que é a ideia de que essa informação ela tem que ser presumivelmente relevante, ou seja, ela só pode surgir dentro de um contexto prévio de investigação com um processo formado e desde que seja presumivelmente fácil de identificar essa conexão entre a informação requerida e o uso que será feito dela no bojo dessa fiscalização. Não convém aqui entrar nos detalhes disso, precisaremos de um outro ESTB Explica só para tratarmos do intercâmbio a pedido, mas o que fica como mensagem é que não era possível, por exemplo, começar uma fiscalização com base em uma informação obtida a partir de outra administração fiscal, exceto num caso que vale a pena aqui destacar para fins teóricos, mas que não impacta em nada a nossa argumentação do ponto de vista prático, que é a existência de um intercâmbio espontâneo de informações. Ou seja, quando uma administração fiscal se depara com uma informação e por alguma razão ela entende que essa informação pode ser relevante para outra administração fiscal,
Mas convenhamos, já é complicado para as administrações fiscais levar a cabo a sua missão institucional interna, quanto mais se preocupar se uma determinada informação pode ou não ser relevante para uma outra administração fiscal, que pressupõe que você conheça a legislação dessa outra administração fiscal, que você consiga se colocar no lugar dessa outra administração fiscal para saber se essa informação seria relevante ou não. Enfim, além de todas essas questões de tempo e trabalho que a gente já mencionou aqui. Então, não preciso de muita... Não preciso de uma explicação muito complexa para convencer a nossa audiência de que o intercâmbio espontâneo de informações, na prática, não viabilizaria o surgimento de investigações em outras administrações fiscais, pelo menos não em grande medida. Porém, com o intercâmbio de informações automático, essa regra começa a mudar. Essa lógica começa a se inverter, uma vez que, recebendo espontaneamente ou ex officio essas informações, uma administração fiscal agora sim pode começar uma investigação com base nas informações recebidas. Porém, é importante destacar, e talvez seja essa a primeira reação de quem nos ouve, principalmente aqueles que não têm muito contato com a matéria, que o fato de agora termos o intercâmbio automático não faz com que o intercâmbio a pedido perca sua relevância, porque existe uma diferença muito grande de escopo entre os dois. Vamos raciocinar da seguinte forma. O intercâmbio a pedido, ele é ilimitado no seu escopo. Em tese, você pode pedir qualquer informação. Lembre-se, como eu disse antes, que o que importa é que essa informação ela seja presumivelmente relevante dentro de um processo em curso, dentro de uma fiscalização já em andamento. Ou seja, o que ele ganha em amplitude, ele perde nessa necessidade de comprovar esse pré-requisito. Por outro lado, o intercâmbio automático, ele é muito mais livre no sentido de não haver pré-requisitos, basta que essa informação exista na outra administração fiscal e, obviamente, existem alguns elementos que têm que ser verificados, mas são muito menos restritivos do que no caso do intercâmbio a pedido. Por outro lado, essas informações são muito específicas. Não estamos falando de toda e qualquer informação relativa a um determinado contribuinte ou a um determinado jurisdicionado, mas apenas a algumas informações não bancárias, mas instituições detidas por instituições financeiras. E embora a expressão instituições financeiras nesse contexto ela seja bastante ampla, bastante vasta, o fato é que essas informações intercambiadas elas se referem basicamente às contas, aos detentores e ao conteúdo dessas contas. E o que está por trás desse processo é um padrão de intercâmbios que estabelece quem deve informar, o que deve ser informado e como essa informação deve ser obtida junto a essas instituições financeiras em sentido lato. Também é importante destacar que, quando nos referimos a intercâmbio automático de informações, podemos estar falando tanto no sentido mais genérico quanto no sentido mais específico. O sentido específico ele é ilustrado por uma expressão, por um acrônimo, né, que é bastante comum no campo tributário internacional, que em inglês seria o AEOI, ou AEOI, de Automatic Exchange of Information, ou intercâmbio automático de informações, literalmente, que vem sendo capitaneado pelo Fórum Global sobre a Transparência e Intercâmbio de Informações para Fins Fiscais. E o que está por trás do AEOI é a existência de um padrão, e é isso que importa, né? A existência de um padrão que no meio tributário internacional é conhecido como CRS, ou Common Reporting Standard. Ou seja, o que distingue o AEOI de outros intercâmbios automáticos de informação é exatamente essa adoção de um formulário padrão. Porém, é óbvio que para que as informações sejam intercambiadas, primeiro elas têm que existir. E por isso é necessário um procedimento de obtenção dessas informações, ou seja, para que haja o direito das administrações tributárias de obter essa informação, precisa haver um dever de os detentores dessa informação obterem essa informação, armazenarem e transferirem a informação para as administrações fiscais. E ao conjunto destes deveres convencionou-se chamar de diligência devida ou due diligence em inglês, e a efetiva implementação dessa due diligence é o que vai garantir esse processo de intercâmbio de informações. Porém, embora o AEOI, adotando o padrão CRS com base no Fórum Global da OCDE, seja o centro das discussões, é importante destacar que esse procedimento ele não começa no Fórum Global. Ele é desencadeado principalmente pela instituição do FATCA pelos Estados Unidos. Para quem não conhece, o FATCA é bastante comum, mas para quem não conhece,
O FATCA é um acrônimo para Foreign Account Tax Compliance Act, que é basicamente uma lei americana que impõe essa obrigatoriedade de obtenção de informações de jurisdicionados americanos, né, detentores de ativos no exterior. E o FATCA foi a base para a criação do AEOI da OCDE. Por outro lado, a AEOI, ou AEOI, ele é apenas um padrão da OCDE e, portanto, ele não é uma lei em sentido estrito. Ele é aquilo que no direito internacional costuma se chamar de soft law. Quer dizer, é um relatório ou uma orientação internacional que tem um peso político relevante, que acaba influenciando as administrações tributárias locais, mas que em si mesma não é uma lei, não é uma legislação e que, portanto, deve ser internalizado pelos países. No caso do Brasil, isso ocorreu. Esse modelo de intercâmbio previsto pela OCDE, ele foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro por meio do decreto número 8842 de 29 de agosto de 2016. Esse decreto, ele internalizou a Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, também conhecida como Convenção Multilateral. E esse decreto, ou a internalização dessa Convenção Multilateral, é a base que sustenta a expedição da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 1680, de 29 de dezembro de 2016, que regulamenta o processo de identificação das contas financeiras objeto do CRS-AEOI. Enfim, eu não vou entrar nos detalhes dessa instrução normativa, nem tampouco do decreto, né? Aqueles interessados eu remeto à leitura de ambos, mas o que importa é que com o advento dessa legislação nós tivemos no ordenamento jurídico nacional a necessidade de se identificar o beneficiário de determinadas contas, né? Quais contas? Aquelas que estão no próprio decreto ou na própria instrução normativa da Receita Federal do Brasil. E com isso nós passamos para a segunda parte da nossa apresentação, que diz respeito a como surge essa obrigatoriedade de identificação do beneficiário. E as origens dessa discussão, ou dessa preocupação, melhor dizendo, as origens da preocupação de se identificar o beneficiário final ou beneficiário efetivo, eu vou usar os dois termos aqui indistintamente, ela não surge no âmbito tributário. Ela surge em um outro contexto. Ela surge no contexto dos esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo. Especificamente, isso é bastante importante, no âmbito do trabalho do Grupo de Ação Financeira Internacional, também conhecido como GAFI. E esse trabalho ele foi primordial no desenvolvimento não só do conceito, mas de várias recomendações que estão ligadas à ideia da identificação do beneficiário efetivo, expressão que em inglês se designa beneficial ownership. E ela está dividida em vários grupos, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes, mais uma vez, para a nossa audiência que estiver interessada nesse histórico, em como esse conceito foi desenvolvido no âmbito do GAFI, eu remeto às diversas recomendações do GAFI, são 40 recomendações, 7 delas estão relacionadas ao tema do beneficiário efetivo. Eu listo aqui apenas a título de curiosidade, existem 2 grupos de recomendações ligadas ao tema, uma que são as medidas preventivas e outro que é o grupo das medidas de transparência envolvendo o beneficiário final ou beneficiário efetivo. As medidas preventivas, elas são divididas em 3 áreas: diligência devida relacionada a clientes, serviço prestado por terceiros e conservação de documentos. No caso das recomendações relacionadas à transparência, temos aquelas que dizem respeito a beneficiário efetivo envolvendo pessoas jurídicas e esse tema aborda principalmente a previsão de ações ao portador na legislação dos países. Isso ainda é um problema em várias jurisdições. No Brasil isso é um problema parcial ou quase inexistente. E também temos questões de transparência envolvendo beneficiário efetivo, envolvendo arranjos jurídicos, não pessoas jurídicas. E o grande problema envolvendo arranjos jurídicos está na ausência de registro. E não é por acaso que essa legislação que foi internalizada no Brasil, não sei se não diria pela primeira vez, mas pelo menos no âmbito tributário, de uma maneira bastante clara, bastante evidente, enfrenta a questão do trust ou outros arranjos jurídicos similares que normalmente não fazem parte da cultura justitributária brasileira, mas sim principalmente da cultura justitributária anglo-saxã, mas o fato é que não se pode virar as costas para a existência desse fenômeno e isso deveria ser enfrentado dentro de um contexto de identificação do beneficiário efetivo ou do beneficiário final. Enfim, como eu disse, eu acredito que essas informações iniciais já são suficientes para esclarecer o tema e remeto a nossa audiência para os documentos do GAFI, caso tenham interesse em se aprofundar nessa discussão. Mas o que nos interessa aqui, e é bom deixar claro, é que toda essa discussão que surge no âmbito do GAFI, ela é apropriada pelo discurso tributário. O discurso tributário ele não começa do zero esse debate,
eles se aproveitem muito dessas discussões envolvendo lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo para estruturar o seu discurso tributário sobre a necessidade de se identificar o beneficiário. E isso é capitaneado principalmente pelo Fórum Global, né? O Fórum Global que eu mencionei antes, que está hospedado na OCDE. O Fórum Global ele tem como quase sempre na OCDE, ele tem uma vertente política formada pelos delegados dos países que compõem o Fórum Global e uma vertente burocrática que é estruturada a partir de um secretariado do Fórum Global que está hospedado na OCDE. Até recentemente, inclusive, é bom que se deixe claro, é bom destacar isso, né? Algo a ser enfatizado. Até recentemente, quem presidia esse Fórum Global, pelo menos nessa vertente burocrática, era uma brasileira, a doutora Zaida Manata, auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, ficou anos à frente do Fórum Global, e esse secretariado que é o responsável por dar andamento a esses trabalhos, dar efetividade às decisões dos representantes dos países que formam o Fórum Global Político, por outro lado. Mas, enfim, voltando à questão da apropriação do discurso sobre o beneficiário final ou beneficiário efetivo pelo campo tributário. O que há de diferente na abordagem do Fórum Global em relação à abordagem do GAFI? Bom, primeiro que o próprio Fórum Global já se pronunciou dizendo que a aplicação e a interpretação dos padrões do GAFI não devem exceder aquilo que é necessário para assegurar a efetividade do intercâmbio de informações para fins fiscais. Ou seja, do ponto de vista do Fórum Global, a identificação do beneficiário efetivo ela é menos principiológica e muito mais orientada a resultados do que o correspondente no âmbito do GAFI. Em termos práticos, enquanto para o GAFI a observação ela separa aspectos de adequação técnica e efetividade, para o Fórum Global, o quadro jurídico e a efetiva implementação elas são vistas de maneira unificada, o que aumenta um pouco mais a importância da análise da legislação no caso concreto. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas apenas faço referência aqui para facilitar a nossa audiência, caso queira verificar essas informações ou verificar esse padrão na legislação brasileira. Eu faço remissão às seções 4 e 5 do anexo único da Instrução Normativa RFB número 1680 de 2016, quando ela trata das diligências devidas relacionadas a contas de entidades. Então, nesse caso, né, as contas de titularidade de entidades não financeiras passivas, a gente chama de ENF, elas demandam tanto a identificação quanto a análise de uma possível condição de pessoa declarável dos controladores. Entre outras coisas, uma entidade não financeira passiva se caracteriza por ser aquela que ofere rendimentos iguais ou superiores a 50% da renda bruta, sendo 50% ou mais seus ativos os responsáveis por esse auferimento. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, mas é nesse anexo único que também podem ser encontradas disposições específicas para identificar as pessoas que são controladoras em casos de trust, que a norma chama de fideicomisso. E essas pessoas, elas correspondem aos instituidores, aos administradores, que também são chamados de trustees, aos curadores, se houver curadores, beneficiários, classes de beneficiários, até além de qualquer outra pessoa física que exerça controle final efetivo sobre um trust. Então, caso a nossa audiência tenha interesse por esse tema, eu remeto a leitura principalmente dessas seções aí do anexo único da Instrução Normativa 1680 de 2016. Porém, como quase sempre nessas discussões relacionadas à cooperação internacional em matéria tributária, há uma assimetria na adoção desses padrões pelos países em desenvolvimento e os países mais industrializados. Não é necessário destacar que a situação dos países em desenvolvimento é muito mais complicada, ela é muito mais precária nesse processo, sendo muito mais difícil de instituir padrões de due diligence para identificação dos beneficiários efetivos de determinadas contas. A isso se associa uma dificuldade que o Brasil também enfrentou há algum tempo atrás, mas parece que foi superada, de uma cultura de segredo fiscal, né? Ou melhor, de segredo bancário, inclusive para fins fiscais. E essa dificuldade, ela confronta muitos países em desenvolvimento, que tem uma barreira muito maior de adoção de legislações equivalentes a essa que o Brasil adotou para a identificação das informações necessárias para serem intercambiadas. Embora esses países sejam normalmente avaliados periodicamente por missões do Fórum Global, capitaneadas pelo Fórum Global, ainda assim, na prática, é muito difícil a implementação desses padrões. E há um fator que dificulta isso ainda mais, o que nos remete aqui à terceira e última parte aqui da nossa apresentação, que é o processo de digitalização da economia. Isto é, dentro de um cenário de digitalização, se torna muito mais difícil o combate aos ilícitos tributários internacionais, que, ao fim e ao cabo,
é o que se pretende com todo esse processo de identificação do beneficiário. Mas antes de adentrarmos a esses problemas específicos da digitalização, convém fazer um pequeno aparte aqui sobre essa questão da ilicitude no campo tributário internacional. Pode gerar um pouco de confusão essa ideia, mas temos que esclarecer que, quando estamos falando em sonegação fiscal internacional, o ilícito tributário de que estamos falando não diz respeito ao montante que eventualmente está no exterior, se estivermos falando, obviamente, do plano internacional, mas sim no fato de não haver a declaração quanto à existência desse determinado ativo. Tá? Então, isso é importante porque isso gera muita confusão. O ilícito está na não declaração da existência do ativo no exterior e não em relação ao ativo em si. Isso, em outras palavras, isso não quer dizer que o ativo seja ilícito. O ativo não precisa ser decorrente de ato ilícito. Basta a ausência de declaração. E isso é uma diferença bastante importante da finalidade tributária relacionada a essa identificação do beneficiário vis-à-vis aquilo que é o trabalho do GAFI. No caso do GAFI, por ele estar relacionado com financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro, o GAFI ele quer combater tanto os recursos de origem ilícita quanto a regularização desses recursos. Isso não necessariamente se aplica ao campo tributário. No campo tributário, e isso pode até causar um pouco de choque, mas é da lógica do campo tributário, a origem do recurso não precisa ser ilícita, o ilícito está na ausência de declaração. É por isso que no campo tributário existem programas de regularização, quando isso ficar comprovado, obviamente, que as origens do recurso não são ilícitas, porque se forem não pode ser regularizado, mas sendo lícita a origem do recurso e sendo caracterizado o ilícito apenas pela ausência de declaração, faz sentido, pelo menos teoricamente, pode ter problemas de outras ordens, mas pelo menos nesse aspecto faz sentido se pensar num programa de regulamentação no âmbito tributário, enquanto para o GAFI isso não faria o menor sentido, porque senão estaremos legitimando condutas de lavagem de dinheiro ou de financiamento ao terrorismo. E por que eu enfatizo muito essa questão? Porque para quem não é da área tributária, às vezes ocorre um certo espanto quando se descobre que uma determinada pessoa, normalmente uma celebridade, ela possui recursos no exterior. E quando se tem, e algumas pessoas têm receio disso. Agora com o intercâmbio automático, a administração fiscal ela vai descobrir que eu possuo recursos no exterior. O fato de haver recursos no exterior não é um problema. O problema é não haver declaração. Então, na grande maioria dos casos, e é assim que se espera, com o intercâmbio automático, as administrações fiscais vão receber informações que, pelo menos em tese, já deveriam ser informações que elas já possuem, porque os próprios contribuintes já teriam informado isso nas suas declarações anuais. Então, o que se espera com isso é que as informações recebidas, elas, ao serem confrontadas com as informações que os próprios contribuintes declararam, elas batam umas com as outras. E somente se houver divergência é que nós poderíamos ter algum tipo de investigação, algum tipo de problema. Então, isso tem que ficar claro. Em princípio, o mero fato de intercâmbio automático de informações apontar para a existência de ativos no exterior, isso por si só não evidencia nenhum tipo de ato ilícito. Enfim, feito esse disclaimer e adentrando a questão do processo de digitalização da economia, o que é importante destacar disso, esse assunto do processo de digitalização da economia, especificamente relativo àquilo que eu chamo de digitalização do dinheiro, isso já foi objeto de outros podcasts. Eu não vou entrar em detalhes, não vou repetir aqui toda a teorização sobre o que significa esse processo de digitalização do dinheiro. Remeto a nossa audiência para os nossos podcasts específicos sobre esse assunto, mas apenas resgatando a conclusão, né, sobre essa questão da digitalização do dinheiro, eu costumo afirmar que o grande tema, a grande questão, a grande problemática que deve ser discutida em relação ao processo de digitalização do dinheiro ou da moeda não é a virtualização do dinheiro, até porque o dinheiro já é virtual há muito tempo, mas sim o processo de descentralização dessa moeda, ou seja, a ideia de que finalmente, pela primeira vez na história, embora a literatura tente provar o contrário, ou tente afirmar, provar não, embora alguma literatura específica, sobretudo no âmbito libertário, tente argumentar o contrário, mas não há evidências históricas de que tenhamos em algum momento uma moeda que não estivesse atrelada a uma autoridade central. Mas agora, pela primeira vez, ao menos do ponto de vista teórico, sobretudo a partir do desenvolvimento de tecnologias como blockchain, discute-se de maneira mais sofisticada, mais embasada, a existência de uma moeda descentralizada. E essa descentralização ela é o elemento mais importante
desse processo de digitalização do dinheiro ou digitalização da moeda. Porém, e aí vem a grande questão, a gente precisa ter um pouco de criatividade, aqui, de abertura de espírito e abertura mental para compreender esse fenômeno. Existe um paradoxo nessa questão da descentralização. Então nós temos, aparentemente, uma dualidade entre uma moeda centralizada na figura estatal e uma moeda descentralizada que emerge a partir, principalmente, da criptoeconomia. O que acontece na prática, porém, e vai exatamente de encontro àquilo que os libertários dos anos 90, os entusiastas das criptomoedas pregavam nos anos 90, ocorre que na prática, embora a tecnologia de blockchain ela permita aquela idealização de que cada um poderia ser fiscal dessas operações, que você poderia ter total controle dos seus criptoativos, sem a necessidade, né, como se usa em inglês essa expressão, do middleman ou do intermediário, né, do middle person ou do intermediário. O que ocorre na prática é que a ascensão das criptomoedas ela veio acompanhada de um grande processo de centralização de atores nesse ambiente. Eu falo notadamente das exchanges. Então, se por um lado o discurso liberal, ou eu diria o discurso libertário, ele prega essa descentralização total e o empoderamento do indivíduo, quando se verifica do ponto de vista das políticas públicas, quando se verifica a prática do campo, o que se vê é uma grande concentração de poder em torno de alguns players, né, que no mundo cripto são conhecidos como exchanges. Seria o equivalente a grandes bancos, a emergência de grandes bancos no ambiente cripto, que monopolizam a maioria esmagadora das operações que ocorrem nesse ambiente. E esse meu comentário, é importante dizer isso, muito mais do que simplesmente destacar a ironia, né, esse paradoxo do discurso libertário, ele é importante para entendermos como está estruturado o intercâmbio automático de informações relativas a criptoativos. Porque diante da existência dessa concentração em torno desses grandes atores, surge a possibilidade de se estender o intercâmbio automático para esse mundo. E foi com base na existência dessa centralização, que vai contra a descentralização tecnológica da blockchain, mas na prática essa centralização em torno desses atores, permitiu que o Comitê de Assuntos Fiscais da OCDE aprovasse um documento intitulado Crypto Asset Reporting Framework, também conhecido pelo acrônimo de CARF, não confundir com o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é a segunda instância administrativa do contencioso federal. Então eu vou falar em CARF aqui, mas não vamos confundir. Quando eu falar em CARF, eu estou falando no Crypto Asset Reporting Framework. Esse documento, ele promove o intercâmbio de informações envolvendo transações com criptoativos de forma padronizada, ou seja, num sentido muito parecido com o padrão CRS. Então, na prática, o que o CARF faz é pegar um padrão parecido com aquele do CRS, se não o mesmo, e fazer com que esse padrão alcançasse transações que ocorrem no âmbito da criptoeconomia. Isso só é possível porque existe essa grande centralização. Então não adianta espernear e dizer que na origem os criptoativos eles são descentralizados, e são de verdade, isso é uma questão teórica a ser resolvida, mas quando olhamos para como as coisas ocorrem na prática, é inegável o papel das exchanges, não são de quaisquer exchanges, são poucas grandes exchanges, né, que concentram uma boa parte dessas operações. E é justamente a existência desses grandes atores que permite que as administrações tributárias, capitaneadas por fóruns como esse da OCDE, consigam implementar soluções de intercâmbio de informações relativas a criptoativos. E olhem a sutileza disso também, é importante destacar a linguagem que é adotada. Em nenhum momento o CARF ou o Fórum Global afirmam que criptoativos são ativos financeiros. Eles não entram nessa discussão, muitos entram, mas o CARF não entra nessa discussão. Ele simplesmente estende aos criptoativos a mesma lógica dos ativos financeiros sem necessariamente equipará-los. Então isso é importante, porque o CARF ele não entra, isso tem que ser destacado, ele não determina a natureza dos criptoativos, mas apenas o tratamento a ser dado a esses ativos. Alguns vão chamar de ativos virtuais, eu prefiro chamar de criptoativos ou de ativos digitais. Ainda sobre essa questão específica, é bastante importante destacar, assim como eu falei, como eu fiz em relação ao AEOI em sentido lato, o CARF também não é uma norma jurídica em sentido estrito. Ela é sim uma soft law, ela é um relatório, ela é uma orientação, uma guideline, como se diz no plano internacional, e, portanto, ela precisaria ser implementada nos ordenamentos jurídicos nacionais para que tenha efeitos práticos no dia a dia. Então, colegas, amigos, esse tema
Ele é um tema complexo, ele é um tema do momento, ainda teremos desdobramentos desses assuntos que nós tratamos, o intercâmbio automático, o beneficiário efetivo, o beneficiário final e o CARF, né, e esse modelo de intercâmbio específico para criptoativos. Todos eles terão repercussão no plano internacional e, obviamente, no Brasil. Ainda veremos esses temas serem implementados ao longo do tempo no ordenamento jurídico nacional. Enfim, se me permitem aqui um resumo geral das nossas ideias. No primeiro momento, nós trabalhamos, nós argumentamos que com o intercâmbio automático nós temos uma inversão no trabalho da fiscalização, que antes precisava começar uma fiscalização para demandar informação, agora a fiscalização ela pode começar a partir de uma informação obtida automaticamente, né, no intercâmbio automático de informações. Destacamos também como o conceito ou a ideia de beneficiário final ou efetivo, ela surge no âmbito do GAFI e ela é incorporada no discurso tributário internacional. E por fim, destacamos aqui, embora de maneira abreviada, porque já fizemos isso em outro podcast, que embora a grande questão relacionada ao processo de digitalização da moeda seja essa descentralização teórica, na prática, quando nós olhamos o comportamento dos atores, nós vemos uma grande centralidade dos criptoativos em torno de grandes players, o que permitiu uma extensão do intercâmbio automático para esse mundo dos criptoativos. Enfim, esse é o cenário que nós temos hoje. Para quem se interessa por esse tema, é fundamental compreender esse contexto antes de se lançar aí nos estudos referentes ao caso. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado por acompanhar mais este episódio do STB Explica. Deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro, que será daqui a 2 semanas, sobre um tema ainda a definir, mas provavelmente nós, se não na próxima quinzena, logo após, nós deveremos começar uma trilogia ou uma série específica sobre o processo de digitalização da economia. Vamos retomar esse tema da digitalização do dinheiro, e acrescentando discussões sobre o processo de digitalização da natureza, o processo de digitalização do trabalho e principalmente o debate sobre economia digital e tributação internacional no âmbito da OCDE, que foi culminar nos pilares 1 e 2. Mas deixo esse convite para os próximos episódios, provavelmente vão ser vários episódios sobre esse tema, e agradeço muitíssimo a audiência de vocês até agora. Até o próximo episódio.